Adriles. Ciro, muitíssimo bom dia pra você. Bom dia, como tá você, Adriles? Tô bem, tirando Pega muito... leve. Tirando muito, tá tudo ótimo. Pega Vamos leve. ver. Não, você vai ser muito gentil comigo, eu sei que você é um cavalheiro. Vamos lá, Ciro. Eu costumo dizer que o isolacionismo, ainda mais da forma como foi feita no Brasil, de maneira assodada, sem nenhum tipo de cálculo, é um presente para governantes tiranos, que simplesmente dizem que arruinam a economia, que destroem a vida do trabalho das pessoas, que destroem o emprego, que destroem a liberdade, a saúde mental e falam depois, eu estava salvando vidas. Pois bem, os 15 países que mais se isolaram no mundo são os 15 países que têm mais número de mortes, ou seja, o lockdown hoje é visto como uma falácia, ainda mais da maneira como foi feita, de maneira assodada no Brasil. O seu partido disse recentemente que vai apoiar o prefeito de Belo Horizonte, a quem o senhor chamou de melhor prefeito do Brasil, o Calil. O Calil foi o que promoveu a maior quarentena do Brasil por meses, sem nenhum cálculo, reduziu o número de leitos, ou seja, e ele disse explicitamente que a economia está arruinada. Pois bem, a economia foi arruinada pelo isolacionismo que ele promoveu. O senhor costuma frequentemente chamar o presidente de genocida, mas o Banco Mundial e a ONU dizem claramente que o isolacionismo, da maneira como foi feita, vai causar centenas de milhões de novos miseráveis e mais mortes que o Covid-19. O senhor refaz essa crítica que o senhor faz ao presidente Bolsonaro, que estava querendo fazer um combate com máscara, com o uso de álcool gel, mas sem isolar o trabalho das pessoas, e o senhor endossa essa política isolacionista que fez o Alexandre Calil? Vamos usar nosso raciocínio, nós próprios, e o ouvinte da Jovem Pan vai raciocinar junto conosco. Nós temos um vírus que, com as novas cepas, as novas variantes, está se agravando na velocidade de contaminação. Não há nenhum tratamento precoce. O Bolsonaro é um bandido, genocida, porque o Bolsonaro prescreveu remédio, isso é charlatanismo, está no Código Penal. O Bolsonaro comprou por 6 vezes o preço superfaturado de cloroquina, que está tudo se estragando nos estoques do Exército Brasileiro. O Bolsonaro recomendou, com a caixinha na mão, né, ivermectina, que está causando gravíssimos problemas de disfunção hepática em quem caiu nesse engodo. Não existe tratamento precoce, isso é ciência, da pura, não há contestação. Todo tratamento precoce... Não, bom, o tiozão do Zap contesta, mas a ciência... Não, existem contestações, Zap, mas vamos lá. No tiozão do WhatsApp, que é o maior é o canalha do Bolsonaro, todo mundo pode fazer, mas simplesmente consulta aí, vai no Google, que é mais simples de ver. Então, é um vírus letal, que quando infecta as pessoas pode gerar gravames que, inclusive, não se conhecem todos ainda. Estudos recentes mostram que até tem disfunções cerebrais, como sequela mesmo da versão leve. Portanto, é uma doença terrivelmente perigosa, mata pessoas, não é? E mata de forma sufocando as pessoas morrem afogadas, é uma coisa absolutamente terrível. Se isto for verdade, que existe um vírus e que as novas cepas são mais agressivas e não tem tratamento precoce, só tem uma saída, raciocinemos juntos, é estancar a contaminação. E como é que se faz isso? Com isolamento. Só tem essa saída. Agora, o isolamento causa sequelas econômicas. Então, você tem que ter clareza de que o isolamento, quanto mais radical possível, mais eficaz ele seria. Por quê? Porque se você, teoricamente, conseguisse 48 horas, 100% das pessoas isoladas, a contaminação acabava 100%. Como isso não é possível, nós temos que fazer o quê? Testar em massa. Espera aí que eu chego já no problema. Tudo isso antecipadamente foi falado. Nós temos que testar em massa. O que é que faz o canalha do senhor Jair Bolsonaro? Troca de ministro 3 vezes, bota um general Palerma, um palermão irresponsável, não é? Que não entende absolutamente nada de coisa nenhuma para comandar isso. E este Palerma simplesmente está com 6 milhões de testes prescrevendo, entrando em vencimento, vai ser vencido, e nós não testamos, o que você corretamente está falando. Nós tínhamos que ter uma testagem em massa. Mas os estados não demandam, os estados é que pedem os testes, não é o governo que pode impor. Isso é mentira, não, isso é mentira. Por que é mentira? É mentira porque é mentira, mentira é aquilo que não é verdade. Mas os estados é que pedem, que demandam os testes, não é o governo que pode impor os testes às pessoas. Aqui no Ceará tem uma proximidade muito grande com o governador, e nós estamos implorando, vou implorar aqui em público que mande os testes para cá. Enfim, de maneira que, voltando ao raciocínio, você tinha que testar para guiar o isolamento e guiar
aquelas pessoas que não podem ficar em isolamento, policiais, profissionais de saúde, né, supermercados, farmácias, etc., etc., e tentando seletivamente atenuar os danos na economia. Como é que você faz isso? Primeiro, fazendo uma aposta antecipada e central na vacinação. Única saída para essa pandemia. O que é que faz o canalha que nos governa? Entra em confusão, recebe um ofício da Pfizer oferecendo em outubro, aliás, em agosto, que ela estava fazendo o planejamento de distribuição, a Pfizer, oferecendo 70 milhões de doses ao Brasil para entrega em dezembro. Eles não responderam. Entra no Google, que está toda essa polêmica lá documentada. Não responderam. Depois dos princípios ativos, o Brasil destruiu sua base tecnológica e científica, o seu complexo industrial de saúde foi completamente destruído, coisa que eu venho falando há anos também, de maneira que nós temos uma dependência grave dos princípios ativos das vacinas, que hoje são monopólio, na prática, pelos ganhos de escala extraordinários da China e da Índia. O que é que faz o Bolsonaro e a sua quadrilha familiar? Insultam, agridem, sem nenhuma razão prática, nenhum interesse pragmático, nada, os fornecedores globais da vacina. E aí, resultado, o Brasil passou para o último lugar da fila e daqui 8 dias, conforme avisado, acaba a vacina que tem no Brasil sem a gente vacinar 2% da população. E aí a tragédia econômica. Quando você faz um lockdown severo, ele pode durar menos tempo. Como, por exemplo, aconteceu na Nova Zelândia, que é o melhor exemplo de todos, como aconteceu na China, porque eles são um país mais simples, porque são autoritários, não tem uma modelagem mais autoritária, não é que seja tão fácil fazer como na China, mas fizeram. E o fato é que na Europa fizeram, todo canto fizeram, e o que é que acontece? Você reduz o tempo de prejuízo econômico e corre em socorro da economia. Como é que você corre em socorro da economia? Incrementando o investimento público. O que é que faz o Bolsonaro? Aliás, na sequência, para os canalhas que nos governam, já vem diante, não é só o Bolsonaro. Impõe um teto de gastos e a Câmara inventa de fazer um orçamento de guerra que deixa o teto de gastos como letra morta e faz um orçamento de guerra que entrega a conta-gota só o essencial para o enfrentamento estrito sensu da pandemia. Resultado prático, o Banco Central entrega R$1 trilhão do seu caixa para o setor financeiro, sem regulamentar nada, a pretexto retórico de que isso expandiu o crédito. Não foi expandido o crédito, o juro subiu, e o Banco Central, no dia seguinte, toma esse mesmo dinheiro emprestado a taxas acima da Selic. E essa é a canalice. Quando a gente começa a denunciar isso, eles correm com pressa para fazer a autonomia do Banco Central sem institucionalidade. Ciro, só um reparo. Você fala exatamente... Eu acredito no isolamento profilático, como foi feito na Nova Zelândia. Isso pode achatar a curva. Mas da maneira que foi feita nos estados, eles fizeram de maneira indiscriminada por tempo indeterminado. Como é que você pode dar um auxílio se você não sabe nem quando o isolamento vai acabar? Agora mesmo em São Paulo, a gente estava voltando num ritmo de lockdown. Ou seja, não dá para ter um auxílio permanente. O Brasil quebra. Aí, a longo prazo, todas as pessoas ficam miseráveis, Ciro Gomes. Ciro, posso só fazer só um único ponto aqui na tua fala, que eu acho que é importante a gente pontuar isso. Eu acho que não dá pra gente comparar Brasil com China, né, Ciro? Quando você fala, por exemplo, do lockdown, se as pessoas são trancadas na China e se não obedecerem, são mortas, né? Ninguém é morto, não. Mas há muitos casos, Ciro. Perdão um minutinho. Eu não estou comparando, e eu próprio disse antes que a institucionalidade autoritária da China não é a mesma coisa. Mas, enfim, o que eu estou querendo demonstrar é uma questão simples para raciocinar com o ouvinte da Jovem Pan, né, o taxista que está nos acompanhando. Se é verdade que existe um vírus para o qual não tem cura e nós não temos a vacina porque fizemos todo tipo de bobagem, entramos no fim da fila, e esse vírus se espalha na contaminação de pessoa a pessoa, é só a gente pensar junto, não precisa consultar o tiozão do Zap. Mas isolar por meses, Ciro? Igual o Calil fez, 4 meses de isolamento. Se nós fôssemos uma sociedade mais organizada e não tivéssemos o obscurantismo, a atitude anticientífica e imbecil e genocida de um canalha que ocupa a presidência da República, nós tínhamos pedagogicamente mostrado para o povo, não é, que só um isolamento racional, conduzido... Que não foi feito pelo Calil. Foi feito de maneira assodada e indiscriminada. Deixa eu te falar aqui, quando eu digo que o Calil é o melhor prefeito de capital do Brasil... Não é porque eu tenho uma grande admiração por ele, não. É só pegar o Ibope.
O desespero faz com que as pessoas fiquem com medo. E as pessoas acham que estão sendo protegidas quando estão sendo trancadas durante meses a fio, sem racionalidade que você Deixa o Vini fazer a pergunta dele agora. Vamos lá. Então, deixa eu só repetir o raciocínio. Vai lá, Ciro, encerra, por favor, que o Vini vai fazer a próxima pergunta. Quando a gente interrompe o raciocínio, a gente impede o povo de pensar. Esqueça a opinião minha e a do tiozão do Zap. Se existe um vírus letal, não tem tratamento precoce, como a ciência demonstra, e só a vacinação, que nós não temos ainda a disposição de fazer, porque toda a irresponsabilidade foi cometida, só tem um jeito, é a gente parar de se contaminar uns aos outros. Aqueles que não puderem se isolar, eles têm que usar máscara, usar o álcool gel, enfim, procurar. Aqueles que não puderem. Como é? O Bolsonaro, é isso que o Bolsonaro... isolamento e distanciamento racional. Mas tudo bem. Eu não sei que planeta tu vive, mas o Bolsonaro que eu conheço... ainda ontem, que o Brasil teve a sétima maior média de mortes. Sétima maior média de mortes de toda a pandemia aconteceu ontem. Quase 1.500 brasileiros morreram ontem. E o Bolsonaro ontem ainda estava fazendo pouco caso, disse que era gripezinha, foi para aglomeração sem máscara, ele com esse canalha da Anvisa, tudo pilantra. Peraí, nosso povo morreu sufocado em Manaus por falta de oxigênio. Ciro, vamos girar o assunto aqui, porque a gente tem muita pauta para falar ainda.